Boêmia, estilo de vida. Boemia ou boêmia é a prática de um estilo de vida não convencional, alegre, simples e despreocupado, muitas vezes na companhia de pessoas afins, com poucos laços permanentes, envolvendo atividades musicais, artísticas ou literárias. Neste contexto, boêmios podem ser errantes, aventureiros ou vagabundos. No verão, a Boêmia, tela de Pierre-Auguste Renoir, 1868. Evolução do termo. Amedeo Modigliani, tido como um dos arquétipos do artista boêmio. A palavra deriva do francês bohème, que, originalmente, designa o habitante da Boêmia e do topônimo latino medieval boemos, do latim clássico boiaemum, significando país dos Boii, um povo celta da Europa Central. No século XV, boême tornou-se um termo comum para os ciganos da França, que, erroneamente, pensava-se terem chegado à França no século XV a partir da Boêmia, naquele tempo uma região protoprotestante e herética. Já no século XVII, com Gédéon Talemante d'Israël, boême passa a designar, também, o indivíduo, que leva uma vida desregrada, num estilo de vida caracterizado pela despreocupação com relação a bens materiais, a grandes projetos, às normas. Trata-se de uma referência ao fato de que muitos artistas e criadores começaram a concentrar-se em regiões de classe baixa e aluguel barato, frequentemente bairros ciganos, bem como a influência dessas regiões no estilo de vida desses artistas, que passam a viver à margem da sociedade, a exibir um comportamento fortemente liberal e polêmico, e a mostrar uma preocupação em usar roupas excêntricas. O termo passa, por empréstimo, do francês ao português, na acepção do século XVII, vagabundo, indivíduo de vida desregrada, ou não convencional, eventualmente ligado às artes ou à literatura, ou mero aventureiro que vive de forma despreocupada. Mais tarde, no século XIX, surge um movimento artístico e literário constituído à margem do movimento romântico, mais aristocrático, e fora do uso original do termo. Será Balzac que, em 1844, ao escrever Um Príncipe da Boêmia, faz rasgados elogios a tal juvenil comportamento. A palavra boêmia diz tudo. Ela não tem nada e vive de tudo. A esperança é a sua religião, a fé em si mesma é o código, a caridade o seu orçamento. Todos esses jovens são maiores do que o seu infortúnio, abaixo da sorte, mas acima do destino. Segundo Gerald Seigel, trata-se de um fenômeno social e literário que teve lugar em diversos pontos do planeta e em diferentes épocas. O autor considera a Boêmia como uma manifestação de jovens burgueses que, no século XIX e sobretudo nas décadas de 1830 e 1840 na França, buscavam um estilo de vida especial e que se tornou popular principalmente a partir dos escritos de Henri Murger, autor de Scenes de la vie de Bohème, Cenas da Vida de Boemia. O romance foi escrito a partir das experiências de Murger como um escritor pobre vivendo na Paris de meados do século XIX. A obra inspirou a famosa ópera La Bohème, A Boêmia, de Puccini. No sentido dado ao termo por Seigel, portanto, os termos boêmia e dandy se aproximam. O movimento boêmio se iniciou em Paris no final do século XVII e alcançou seu auge no início do século XX. Se irradiando a partir do bairro latino, mais especificamente, das mansardas da Rua de Canetes, ele notabilizou lugares da cidade como Montmartre, o Moulin Rouge, o Café d'Harcourt, a Rua de Tour d'Alvergne, a Rua dos Mártires e o Cais das Flores, bem como artistas como Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Amedeo Modigliani. No Rio de Janeiro do século XIX, a experiência boêmia carioca vinculava-se imediatamente à experiência da Boêmia de Paris, surgida no contexto das revoluções de 1848. Boêmia se torna sinônimo da vida que levavam os jovens intelectuais e artistas sem fortuna, num momento histórico que,
também nos trópicos, é marcado por grandes transformações sociais, políticas e estéticas. Localidades boêmias. Ao longo da história, várias localidades adquiriram uma reputação boêmia, por oferecerem imóveis com aluguel barato, reunirem pessoas com um estilo de vida alternativo e terem agitada vida noturna. Europa. Malá e Žižkov, em Praga, Montmartre e Montparnasse, em Paris, Chelsea, Fitzrovia e Sorro, em Londres, Dublin e Drogheda, na Irlanda, Exarcheia, em Atenas. Beyoğlu, Pera, Beşiktaş e Bakırköy na porção europeia e Kadıköy na porção asiática de Istambul, MIT, em Berlim. Schwabing, em Munique, Skadarlija, em Belgrado, Taban, em Budapeste, Metelkova Mesto, em Ljubljana, Cais do Sodré, Bairro Alto, Mouraria e Alfama, em Lisboa, Os Upes, em Vilnius. Bradford, na Inglaterra, Cardiff, no país de Gales, Amsterdã, nos Países Baixos, Södermalm, em Estocolmo, Söderora, na Suécia. La Barceloneta, Grácia e El Raval, em Barcelona Chueca, Malazana e Rua de Huertas, em Madrid El Carmen e Russafa, em Valência Dubrovnik, Split e Pula, na Croácia Américas. Estados Unidos. Greenwich Village, em Nova York North Beach e Mission, em São Francisco Venice e Eagle Rock, em Los Angeles Topanga Canyon. Carmel by the Sea Provincetown, Massachusetts, Boulder, Colorado, Tiburon, Califórnia, Tower Town, em Chicago. Key West, Flórida, Coconut Grove, Flórida, Las Vegas. Canadá. Kensington Market, em Toronto, Commercial Drive, Vancouver, Brasil. Lapa, Saúde, Botafogo, Vila Isabel e Meier no Rio de Janeiro, Recife Antigo, no Recife. Vila Madalena, Rua Augusta, Bexiga e Vila Olímpia, em São Paulo Santa Teresa, em Belo Horizonte Benfica, Praia de Iracema e Varjota, em Fortaleza, São Francisco, em Curitiba Cidade Baixa, em Porto Alegre Jurerê, em Florianópolis Cambuí, em Campinas Rio Vermelho, em Salvador Peru. Barranco, em Lima Chile. Bela Vista, em Santiago, Chile, Argentina. Palermo, Recoleta, San Telmo, Centro, Puerto Madero e La Boca, em Buenos Aires, México. Roma e Condessa, na Cidade do México, Oceania. Austrália. Fremantle, na Austrália Ocidental, Newtown, em Sydney Potts Point, em Sydney Fitzroy, em Melbourne, St Kilda, em Melbourne, Mont Salvat, em Melbourne, Nimbin, em New South Wales, Kuranda, em Queensland, Nova Zelândia Takaka, em Tasman, Newtown, em Wellington, Titirangi, em Auckland, Kingsland, em Auckland, Grayling, em Auckland, T5, em Taranaki, Mount Eden, em Auckland, Smash Palace e Orpington Garden, em Christchurch, Tower District, em Fresno, Ásia. Japão. Roppongi, em Tóquio, Indonésia, Bali. República Popular da China, Bundi, em Xangai, Tailândia. Ilhas Phi Phi e Phuket, Coreia do Sul, Ongdae, em Seul.